Salmo 116, palavra de Deus para a nossa vida. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, dentro das muralhas. Ó Jerusalém, aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais maravilhado, mais surpreendidos, mais o amamos. Se nós não somos meros religiosos, ou se não estamos andando na carne, como em Gálatas diz, Paulo fala para a igreja dos Gálatas, daquela região da Galácia, ele diz que eles começaram no Espírito, mas estavam voltando a andar na carne. Se nós permanecemos andando no Espírito, nós vamos amando cada dia mais o Senhor e nos tornando mais satisfeitos, porque a nossa satisfação está em conhecer o Senhor, contemplá-lo e adorá-lo. E dentre as grandezas do Senhor, dentre as maravilhas do Senhor, o Salmo 116 nos mostra que Deus é maravilhoso, porque Ele é o Deus que nos responde. Deus é o Deus que ouve as orações, responde às orações. Ele nos vê orando, Ele nos escuta orando, e Ele interage conosco quando nós estamos intercedendo. Nós temos falado tanto disso. Orar não é falar com Deus. Orar é uma íntima comunhão com Deus, é um encontro com Deus, é um relacionamento onde nós falamos, nós ouvimos, Ele expõe o nosso coração, Ele nos lembra promessas, Ele nos corrige, Ele nos exorta. A verdadeira oração, ela é transformadora, ela é constrangedora, necessita de ousadia. Hebreus diz, tenha ousadia. Agora, a religiosidade, uma oração apenas repetitiva, apenas mecânica, não tem poder algum. Ela disfarça as nossas feridas, ela tenta maquiar os nossos pecados, ela cobre o altar de Deus, às vezes até com lágrimas, com palavras, e a gente começa a cair no mesmo erro dos pagãos, como Jesus fala, achando que pelo muito falar nós seremos ouvidos. Mas a verdadeira oração é um encontro com o Pai, um Pai que ama, um Pai que é santo, um Pai que é direto para nos corrigir, nos curar e nos aperfeiçoar. E o texto do Salmo 116 é um louvor a Deus, porque Deus é o Deus que responde orações. Isso nos faz amá-lo. Olha o que o versículo 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Não é porque Ele faz o que eu quero, não é porque Ele responde tudo o que eu peço a Ele, é porque Ele me ouve, Ele fala comigo, Ele se relaciona comigo, Ele ouve a minha voz, Ele inclina os ouvidos. Versículo 2, não é um Deus inerte, imóvel, que de alguma maneira, em algum momento, pode fazer o que a gente quer, porque a gente fez uma oração mágica, uma oração mística. Não, Ele é um Deus que se relaciona, Ele se inclina, Ele inclina os ouvidos, e isso nos faz amá-lo, e nos faz fazer o que o versículo 2 diz: eu invocarei por toda a minha vida.
E a gente pode enumerar no Salmo 116 algumas formas de Deus nos responder. E se você tem orado, você sabe que Deus já fez isso na sua vida. E se você é do Senhor, você pode hoje relembrar e começar a orar e clamar para que Ele faça novamente na sua vida o que na sua história Ele já fez. Em primeiro lugar, Deus nos responde nos livrando da morte e de angústias. Versículo 4 diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Mas é interessante ver o versículo 3, onde o salmista diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Uma das maneiras que Deus nos responde, irmãos, é nos tirando de alguns laços de morte, angústias do inferno. Às vezes nós nos sentimos, as pressões espirituais são tão grandes, que são como aquele desejo de morrer. Ele fala isso sobre um laço de morte, me cercando, às vezes situações que iam nos matar. Ele fala sobre angústias do inferno. Às vezes nós sentimos angústias, dores, nós sentimos alguns tipos de sensações, como se não apenas desejássemos morrer, mas como se a gente estivesse morrendo, espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, a sensação de morte. E o salmista diz: mas eu invoquei o Senhor, versículo 4, então invoquei, ó Senhor, livra a minha alma. Quantos de nós já experimentamos isso? E talvez vamos ter que clamar mais e mais quando essas angústias vierem, quando esses sentimentos vierem. Em segundo lugar, Deus nos responde restaurando e aliviando a nossa alma. Versículo 7 é muito interessante, quando o salmista ministra a si mesmo. Nós precisamos praticar isso, irmão. Saber isso não funciona, ou falar isso apenas mecanicamente não funciona. Nós precisamos crer e falar e orar. O que ele fala para a alma dele? Versículo 7: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. O que o salmista está dizendo é: Deus me responde muitas vezes simplesmente levando a minha alma ao sossego novamente, aliviando a minha alma. Deus derrama às vezes aquele alívio espiritual, enquanto a gente ora, enquanto a gente lê a palavra, enquanto a gente louva, e Deus começa a aliviar e restaurar novamente a nossa alma, a paz, a alegria, aquele sentimento de estar prostrado, como está aí no versículo de número 6, o Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Às vezes nós nos sentimos prostrados, espiritualmente, emocionalmente, mas quando a gente clama ao Senhor, a nossa alma volta ao sossego. Sabe aquela paz que você já teve e talvez perdeu? O Senhor restaura e volta a trazer a paz. Quantas vezes nós já experimentamos isso? E certamente teremos que ter essa experiência muitas vezes na vida, porque no mundo teremos aflições, mas quando clamamos, o Senhor traz alívio para a alma. Versículo 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Às vezes Deus nos livra de estar entrando até mesmo em situações que nós iríamos cair, mas muitas vezes Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, quando a gente clama, amado. Deus é um Deus que responde restaurando a alma. Terceiro lugar, Deus nos responde também nos levantando para andar na presença dEle. Versículo 9, a gente percebe que não apenas Deus nos restaura, nos alivia, mas Ele nos dá um ânimo para voltar a andar na presença dEle. É interessante que essa expressão aparece várias vezes, no versículo 9, e ela é bem clara: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Parece que o que o salmista está dizendo é o seguinte: eu vou ter momentos de angústia, eu vou passar por situações onde o desânimo, a prostração vai me tocar, mas eu vou clamar novamente, eu vou invocar o nome do Senhor. Não é uma oração apenas, irmãos, aquela oração que a gente faz de maneira comum. É uma oração que envolve um invocar o nome do Senhor. Há momentos que nós temos que parar tudo, desligar tudo, e ir para o lugar e ficar quieto com o Senhor, clamando a Ele, para exercer a nossa fé, o nosso foco, para poder realmente derramar o coração diante dEle. Quando a gente faz isso, irmãos,
Deus nos leva de novo a voltar a andar na presença dele, porque às vezes a gente deixa de andar na presença de Deus. Não é que Deus se afasta da gente, ou que a gente não crê mais nele, mas a gente não anda mais na luz da sua presença, no temor de Deus. Nós não andamos mais sensíveis para agradar a Deus, nós andamos segundo o curso deste mundo, como Efésios diz. Andamos segundo os nossos pensamentos, como em Efésios diz. São maneiras que a gente pode andar, mesmo crendo em Deus intelectualmente, mas o salmista está mostrando desse levantar de Deus que nos faz andar na presença dele. E é interessante que ele fala na terra dos viventes, porque há pessoas que elas estão achando que só quando elas partirem, ou quando Jesus voltar, aí eu vou estar na presença de Deus, aí eu vou ser cheio do Espírito Santo. O salmista está dizendo, eu vou andar na presença de Deus na terra dos viventes, não é na terra dos morrentes, é dos viventes. Nós temos que entender que na terra nós temos oportunidade, nós temos a possibilidade de experimentar esse andar com Deus, que não é apenas um momento de sentimento, de aquela sensação gostosa de uma experiência com Deus num culto, ou num momento que você ouve algo bom, mas é o andar na presença dele, é o permanecer, é saber que ele está em você, você é templo do Espírito, e este temor te invade de maneira que você não vai reagir na carne, diante das situações do dia a dia, você não vai ceder às pressões para pecar, porque você anda com Deus. Talvez, ou certamente, posso dizer assim, a melhor resposta de oração é a gente voltar a andar na presença de Deus. Melhor do que tudo, é você ter de novo a consciência de que você está andando com Deus 24 horas por dia, essa consciência da presença de Deus, porque a presença de Deus sempre está conosco, mas a consciência de andar com Ele e de ser realmente alguém que reconhece e honra a presença de Deus em 24 horas por dia, quando Deus restaura a sensibilidade, quando você percebe que o pecado não mais é tolerado, onde você não é insensível mais ao Espírito Santo, quando Deus restaura essa sensibilidade, quando você não admite o pecado de maneira prática na sua vida, é andar na presença de Deus. Como nós precisamos disso. Por isso a maior bênção que existe da oração é buscar-me-eis e me achareis, é achar o Senhor e é andar com Ele. Em quarto lugar e último, Deus também nos responde quebrando as cadeias que tentam nos prender. No versículo 16, essa expressão aparece, eu sou de fato teu servo. É interessante essa ênfase do Salmo 116, versículo 16. Eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. Nós podemos ser servos de Deus, e até descendentes de servos de Deus, mas em alguns momentos, algumas correntes, elas nos prendem, algumas aflições, alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas frustrações nos prendem e se tornam correntes, e a gente sabe que Satanás, ele se aproveita das nossas limitações, dos nossos momentos maus, dos dias maus, para tentar nos acorrentar com mentiras, com sofismas, com fortalezas. O que é uma fortaleza? Em 2 Coríntios, capítulo 10, diz que são pensamentos, sofismas, pensamentos contrários à verdade de Deus, e nós às vezes abrigamos até pensamentos sobre Deus, sobre vida cristã, que são totalmente errados, e às vezes usamos até textos bíblicos para poder justificar, e a gente vive acorrentado por pensamentos, por sentimentos, por circunstâncias que conseguiram nos paralisar. O texto está dizendo que quando nós clamamos, Deus, ele quebra as correntes. Há momentos na nossa vida que nós precisamos de uma intervenção da unção de Deus para quebrar correntes, para quebrar o nosso orgulho, para quebrar nosso sofismo na nossa mente, para mudar a nossa maneira de pensar. E diante de um Deus tão maravilhoso que responde orações, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? É a pergunta que o próprio salmista faz no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amado, nos nossos olhos espirituais, basta um toque da luz de Deus que a gente percebe que nós somos eternamente devedores do Senhor. Nosso desejo, quando a gente enxerga mesmo quem Deus é retribuí-lo com muita gratidão, é retribuí-lo com uma vida de obediência,
uma vida rendida a Ele sem reservas. É o que o salmista diz, versículo 12, o que eu vou dar ao Senhor? Ele fala, versículo 13, ele responde, eu erguerei o cálice da salvação, ou seja, eu terei uma aliança com Ele. Versículo 13, eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então o que ele está dizendo é, eu vou buscar a Deus, eu vou ter aliança com Deus, o cálice aí da salvação, eu vou orar, eu vou ser grato, eu vou ser fiel. Ele diz, eu vou cumprir os meus votos. Deus é maravilhoso, Ele responde oração, eu vou cumprir o voto de obedecê-lo, de servi-lo. E outra, eu vou testemunhar, porque Ele diz, farei isso na presença de todo o seu povo. No versículo 18 ele diz mais uma vez isso, eu vou cumprir meus votos na presença de todo o seu povo, e onde eu estiver, eu vou falar do meu Deus, eu vou revelar que eu amo a Jesus, eu vou anunciar para as pessoas que Jesus é o único Senhor e Salvador, eu vou viver para a glória dEle. Nosso Deus é maravilhoso, amado, o nosso Deus responde orações, por isso nós devemos amá-lo, andar na sua presença e fazer a vontade dEle. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te louvo porque a tua palavra é alimento, é o verdadeiro pão, a tua palavra é água fresca para aqueles que têm sede. Eu oro nessa manhã que a nossa sede e a nossa fome pela tua presença, pela tua palavra aumentem. Pai, em nome de Jesus, quantas vezes nós achamos que coisas dessa terra podem resolver questões da nossa alma, mas só o Senhor sacia a nossa alma, só o Senhor quebra correntes, só a tua unção quebra o jugo. Nesta manhã que a palavra do Senhor, como ela é, tão clara, possa quebrar jugos no nosso coração, possa, Deus, despertar a nossa alma para voltar a te buscar, a invocar o teu nome em toda e qualquer situação. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra sobre a nossa alma, que a nossa alma volte ao sossego, se aquiete e busque, adore, ande na tua presença todos os dias da nossa vida. Oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.